Ei, estudante, aqui quem fala é Manuel Cabral e vamos hoje então dar continuidade aí à parte de grandezas escalares e vetoriais, hoje definindo o vetor em duas dimensões, beleza? Vamos para a tela do computador? De uma forma geral, na física nós temos situações que usaremos para a resolução de exercício, seja ele em uma dimensão, duas dimensões ou até três dimensões, que no caso aqui a gente pode utilizar também. E, na verdade, isso tudo o que vamos utilizar são componentes de um vetor, né? O vetor o vetor x, y, z, onde o vetor nós podemos ter na dimensão uma dimensão, duas dimensões, três dimensões. Vamos aqui exemplificar então referente a uma dimensão. O que é então o vetor representativo em uma dimensão? Quando fazemos um exercício com uma dimensão, nós não precisamos representar que ele está em vetor, a não ser que seja especificado na questão. Não usamos vetor porque o sinal desta grandeza, somente o valor desse resultado é o suficiente para que a gente tenha o resultado. Vamos supor aqui então que a gente venha definir o nosso peso. O nosso peso então, como nós sabemos, peso é uma grandeza vetorial. Então, apesar de nós definirmos o peso somente com o valor escalar, que no caso é a massa vezes a gravidade, então o que é que acontece? Massa vezes gravidade, e a gravidade está empurrando a gente para onde? Para o centro da Terra, não é isso? Então, o vetor gravidade empurra para baixo, certo? Então, nesta situação, não precisamos utilizar a representação de vetor empurrando a gente para baixo, beleza? Essa, no caso, é uma das formas de vetor em uma dimensão. Mas assim, de uma forma geral, quando nós estamos adotando o sistema de uma dimensão, se nós adotarmos o sentido do movimento como na horizontal, vou chamar aqui de eixo X, certo? Se o valor da grandeza ele for positivo, ele está à direita do eixo X. Se for negativo, ele vai estar à esquerda do eixo X. Beleza? Esse no caso, se for para a gente utilizar dessa forma, para o sentido horizontal. Mas, se agora nós temos um movimento na vertical, o que é que acontece? Se o movimento está para a parte de cima, a gente considera como positivo. Se está para a parte de baixo, a gente considera negativo, certo? Então, depende para onde a seta está sendo apontada ou a força está sendo determinada. Nesse caso aqui, isso é apenas uma representação. Por quê? Porque você pode escolher seu sentido. Se para você acha melhor quando for para a esquerda positivo e para a direita negativo, então fica a seu critério. Se para baixo acha melhor ser positivo e para cima negativo, também fica a seu critério. Geralmente os padrões utilizados são esses que eu passei. Para a direita positivo, para cima positivo, certo? Quase sempre é utilizado esses parâmetros aqui. Agora lembre-se que, como eu falei, isso é geralmente, porque você pode escolher muito bem o sinal que você vai utilizar, o sentido que você acha melhor de determinar, beleza? Mas assim, no geral, não é interessante você estar se prendendo nesse detalhe besta. E sim, você tentar aprender o conteúdo, porque a partir daí sim você vai conseguir ter melhores desempenhos, beleza? Nós vamos agora definir os vetores em duas dimensões. Geralmente nós usamos a notação vetorial. Para esse caso aqui já é mais prático de se utilizar, certo? Por quê? Porque ele está fundamentado em dois conceitos básicos matemáticos abstratos. Definido por um número real positivo, associado então com a direção em um sentido. Este conceito, pela referência, pode ser determinado através de pontos cardeais, planos cartesianos e diversas outras formas.
Eu acho que você deve estar se perguntando o que é que você quis falar aí com tantas dessas coisas, Emanuel. Então vamos aqui representar de forma mais fácil. Vamos supor então inicialmente que eu estou aqui nesse ponto aqui, ó, no centro desse ponto cardial. Porém, eu quero chegar aqui, ó. Então eu estou me deslocando não na horizontal e também não na vertical. Eu estou me deslocando aqui numa forma de Pitágoras, né? Digamos assim, de uma forma mais rápida de chegar até esse ponto, beleza? Ou então, também uma outra forma de nós representarmos é através do plano cartesiano. O plano cartesiano foi aquele que eu falei lá no início, x e y, certo? Aqui nós temos o primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e o quarto quadrante, beleza? Geralmente dividimos dessa forma o plano cartesiano. Vamos supor então que eu tenha um ponto aqui, ó, no primeiro quadrante, que está no positivo de x e positivo de y, porém, para chegar aqui, ó, eu tenho um vetor, certo? Isso daqui nós temos um vetor que é igual a vetor x mais vetor y, certo? Por que isso, Emanuel? Porque nós temos dois vetores aqui, ó. Um vetor que vai do centro até a parte x, vx, e temos um segundo vetor, no caso, que vai, ó, na parte y, vetor y, certo? Por esse motivo que nós temos essa representação aqui vetorial, beleza? A mesma coisa se daria para cá, né? Se a gente utilizar como plano cartesiano, vamos definir aqui os planos em questão. Mas, de uma forma geral, o vetor em duas dimensões nada mais é do que uma combinação de movimento. É a combinação do movimento na vertical com o movimento na horizontal, não é isso? Vamos supor então aqui, ó, que eu tenho aqui x e y. Eu me desloquei e cheguei aqui nesse ponto. Se eu observar bem, o que é que acontece aqui? Eu saí daqui, vim até aqui e daqui vim até aqui, não é isso? Essa é uma forma de eu me movimentar para cá. Eu me movi na horizontal e na vertical. Porém, agora eu quero me mover diferente. Eu quero me mover na vertical e depois na horizontal. Dará o mesmo movimento, certo? Ela é a combinação de movimentos na vertical com a horizontal, beleza? Então, como eu já falei, né, naquela hora, só que eu falei tipo como se fosse uma dimensão, e agora, para o caso de duas dimensões, no eixo que a gente consideramos como o eixo x, no caso o eixo na horizontal, a gente considera o quê? A gente considera como positivo no sentido da seta para a direita e no sentido da seta para a esquerda, negativo, certo? E para o sentido vertical, o que a gente considera é positivo quando a seta é apontada, nesse caso aqui, para cima, a gente considera positivo, e negativo quando então a gente estamos movimentando para baixo, beleza? Mas lembre-se de uma coisa, eu botei essa observação aqui, lembre-se que algumas questões os eixos são dados, certo? Esses eixos aí x e y são dados. Então, com isso, você tem que observar a questão do sinal, porque no caso, você vai utilizar a referência utilizado pela questão, certo? Se, no caso, a questão adotar como positivo na horizontal para a direita, beleza. Mas se ele adotar como positivo ao contrário, certo? Ao invés de ser subindo, descendo. A gente então temos que observar isso, ter muita tranquilidade na hora da prova e adotar os parâmetros que a prova está pedindo, beleza? Agora, se caso
caso não tenha um eixo dado, nós podemos então utilizar o eixo que melhor nos convém, certo? O eixo que você mais se identifica, que você tem mais segurança de responder uma questão, beleza? Mas como então escrever um vetor? Um vetor, ele é escrito da seguinte forma. Vamos supor então aqui que nós tenhamos aqui o eixo x e o eixo y com esses pontos aqui. Vamos supor que eu esteja localizado aqui em um ponto que é 4 na vertical e 7 na horizontal, certo? Vamos supor aqui então que eu esteja aqui nesse ponto. O que é que acontece? Eu vou traçar uma reta paralela ao eixo x, certo? Ao eixo horizontal, uma reta paralela. Suponha aí que está bem retinho aqui, certo? Paralelo a esse eixo x. Agora vamos traçar uma outra reta paralela ao eixo y, certo? No ponto de referência. Ó, traçando essa reta paralela ao eixo y, certo? No caso, na vertical, supondo também que esteja bem retinho aqui esses tracejados, a gente agora temos o quê? Temos um vetor que ele vai daqui, ó, do ponto 0, 0 até o ponto que eu estou localizado, né? No ponto, então, que eu estou localizado. Esse ponto aqui, ó, é o ponto 7, 4, não é isso? 7 para o eixo x e 4 para o eixo y. Aqui, ó, eixo x e eixo y, certo? X e y. Com isso, nós temos aqui um vetor que eu vou chamar de vetor v, certo? Então, o vetor v do eixo x mais o vetor y. Então, o vetor em questão é vx mais vy. Então, essa daqui é uma das formas de representar o vetor, porém, neste caso aqui específico, quando nós temos os valores do vetor, o que é que acontece? Vetor é igual ao valor do vetor x. O valor do vetor x é 7, certo? Ó, 7. Então, será 7 e chapeuzinho, certo? Esse daqui é chamado de versor, porém, ele representa um vetor, beleza? Mas, no eixo y, o vetor y será 4, por quê? Porque aqui, ó, no eixo y é o 4, beleza? Então, será 4J, certo? Então, para o eixo x será I, para o eixo y será J. E para o eixo z, veremos na próxima aula, beleza? Então, não precisa se preocupar quanto a isso. Geralmente, essa é uma das representações da forma vetorial. A outra, geralmente também representamos assim, certo? Porque representa, no caso, que no eixo x é 7 e no eixo y 4. Também é representado dessa outra forma, certo? Fica a seu critério escolher aí a melhor forma, a forma que mais você se identifica com essa representação. Então, galera, de uma forma geral, a representação de vetores em uma dimensão e duas dimensões é basicamente essa, certo? Porém, é necessário sempre a atençãozinha para a questão lá, como eu falei, da prova. Se a prova solicitar para você o eixo positivo sendo para baixo e o eixo negativo sendo para a esquerda, não fica a seu critério. Então, assuma os valores de acordo com o que a prova pede. Caso a prova não peça, então escolha a melhor forma para você, a forma que mais você se identifica. Beleza? Então, por hoje ficamos por aqui e nos vemos na próxima videoaula.